Quando perdoar for tão amargo, aprendei de mim. Quando o cansaço for infausto, aprendei de mim. Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Refletindo sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, o Papa nos propõe na Dilectio Nos um caminho de espiritualidade. Hoje veremos como que vários santos foram de fato sintonizados com o amor de Jesus. Amaram como Jesus amou, que nós também possamos beber nesta fonte e sermos também nós fonte a transbordar amor para o mundo. Façamos a nossa oração. Ó Deus de amor e ternura, que do coração santo de seu amado Filho brotem rios de água viva para curar as feridas que nós mesmos nos infligimos com a ganância e sede de poder, para reforçar a nossa capacidade de amar e servir, para nos impulsionar a fim de aprendermos a caminhar juntos em direção ao mundo justo, solidário e fraterno. Isto até que, com alegria, celebremos unidos o banquete do Reino Celeste. Aí está Cristo ressuscitado, vosso Filho misericordioso, harmonizando todas as nossas diferenças com a luz que brota incessantemente do seu coração aberto. Bendito sejais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O coração de Jesus é a fonte de graça. O coração de Jesus é o oceano de paz. O coração de Jesus é total segurança. É nesta fonte divina que o homem se anima, sua vida refaz. É nesta fonte divina que o homem se anima e sua vida refaz. Ontem falávamos da união entre a devoção ao coração de Jesus e o compromisso com os irmãos. Esta união atravessa a história da espiritualidade cristã. É isso que o Papa Francisco nos diz nos parágrafos 175 até 180. A partir de Orígenes, vários padres da Igreja interpretaram o texto de João, capítulo 7, versículo 38, do seu interior fluirão rios de água viva, como se referindo ao próprio fiel, ainda que seja consequência de ele próprio ter bebido de Cristo. Assim, a união com Cristo não tem apenas o objetivo de saciar a própria sede, mas de se tornar uma fonte de água fresca para os outros. Orígenes dizia que Cristo cumpre a sua promessa fazendo brotar em nós correntes de água.
A alma do ser humano, que é a imagem de Deus, pode conter em si mesma e produzir de si mesma poços, fontes e rios. Santo Ambrósio recomendava beber de Cristo para que abunde em ti a fonte de água que jorra para a vida eterna. Mário Vitorino sustentava que o Espírito Santo é dado em tal abundância que quem o recebe torna-se um ventre que emana rios de água viva. Santo Agostinho dizia que esse rio brota do fiel e é a benevolência. São Tomás de Aquino sublinhou essa ideia, afirmando que quando alguém se expressa a comunicar aos outros os diversos dons da graça que recebeu de Deus, brota do seu ventre água viva. Com efeito, embora o sacrifício da cruz, oferecido com coração amoroso e obediente, apresente uma satisfação superabundante e infinita pelos pecados do gênero humano, a Igreja que nasce do coração de Cristo prolonga e comunica em todos os tempos e lugares os efeitos dessa única paixão redentora que conduz os homens à união direta com o Senhor. Na Igreja, a mediação de Maria, intercessora e mãe, só pode ser entendida como participação nesta única fonte que é a mediação do próprio Cristo, o único Redentor. E a Igreja não hesita em proclamar esse mundo subordinado de Maria. A devoção ao coração de Maria não quer enfraquecer a adoração única devida ao coração de Cristo, mas estimulá-la. A materna missão de Maria a favor dos homens de modo algum obscurece ou diminui esta única mediação de Cristo, mas até mostra sua força. Graças à imensa fonte que brota do lado aberto de Cristo, a Igreja, Maria e todos os fiéis, de diferentes maneiras, tornam-se canais de água viva. Desse modo, o próprio Cristo revela sua glória na nossa pequenez. São Bernardo, ao mesmo tempo que convidava a união com o coração de Cristo, aproveitava a riqueza dessa devoção para propor uma mudança de vida fundada no amor. Ele acreditava que era possível uma transformação da afetividade escravizada pelos prazeres, que não se liberta pela obediência cega a uma ordem, mas por uma resposta à doçura do amor de Cristo. Supera-se o mal com o bem, vence-se o mal com o crescimento do amor. Assim dizia São Bernardo. Ama, pois, o Senhor teu Deus com o afeto de um coração pleno e íntegro. Ama-o com toda a vigilância e circunspecção da razão. Ama-o também com todas as forças, de modo que nem sequer tenhas medo de morrer por seu amor. Que o Senhor Jesus seja doce e suave ao teu coração, contra os prazeres carnais malignamente doces, e que a doçura vença a doçura, como um prego expulsa outro prego. São Francisco de Sales foi especialmente iluminado pelo pedido de Jesus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Assim dizia ele, nas coisas mais simples e ordinárias, roubamos o coração do Senhor. É necessário ter o cuidado de servi-lo bem, seja nas coisas grandes e elevadas, dizia São Francisco de Sales, seja nas coisas pequenas e desprezíveis, pois podemos igualmente, por estas ou por aquelas, roubar-lhe o coração por amor. Estes pequenos gestos cotidianos de caridade, esta dor de cabeça, esta dor de dente, esta indisposição, esta contrariedade do marido ou da mulher, este partir de um copo, este desprezo ou este enfado, a perda das luvas, de um anel, de um lenço, este pequeno incômodo assumido para deitar-se à boa hora e se levantar cedo para rezar, para receber a comunhão, essa pequena vergonha que se experimenta ao fazer um ato de devoção em público,
Em suma, todos esses pequenos sofrimentos recebidos e abraçados com amor satisfazem grandemente a bondade divina. Mas, em última análise, a chave da nossa resposta ao amor do coração de Cristo é o amor ao próximo. É um amor firme, constante, imutável, que não se detendo em ninharias, nem nas qualidades ou condições das pessoas, não está sujeito a mudanças ou animosidades. Nosso Senhor nos ama sem interrupção, suporta as nossas faltas como as nossas imperfeições. Devemos, portanto, fazer o mesmo em relação aos nossos irmãos, jamais deixando de apoiá-los. São Carlos de Foucault queria imitar Jesus Cristo, viver como ele viveu, agir como ele agiu, fazer sempre o que Jesus teria feito no seu lugar. Para realizar plenamente esse objetivo, necessitava conformar-se aos sentimentos do coração de Cristo. Assim, a expressão amor por amor aparece mais uma vez quando ele diz: desejo de sofrimentos para retribuir-lhe amor por amor, para imitá-lo, para entrar na sua obra e oferecer-me com ele o nada que sou em sacrifício como vítima para a santificação dos homens. O desejo de levar o amor de Jesus, o seu trabalho missionário entre os mais pobres e esquecidos da terra, levou-o a adotar como lema Jesus Caritas, com símbolo do coração de Cristo sobreposto por uma cruz. Não foi uma decisão superficial. Dizia ele: com todas as minhas forças, procuro mostrar e provar a estes pobres irmãos perdidos que a nossa religião é toda caridade, toda fraternidade, que o seu emblema é um coração. E quis estabelecer-se com outros irmãos em Marrocos em nome do coração de Jesus. Deste modo, a ação evangelizadora deles seria uma irradiação. A caridade deve irradiar das fraternidades como irradia do coração de Jesus. Este desejo fez dele pouco a pouco um irmão universal, porque deixando-se plasmar pelo coração de Cristo, quis abraçar no seu coração fraterno toda a humanidade sofredora. Dizia Carlos de Foucault: o nosso coração, como o da Igreja, como o de Jesus, deve abraçar todos os homens. O amor do coração de Jesus pelos homens, o amor que ele manifestou na sua paixão, é o amor que nós devemos ter por todos os seres humanos. O padre Henri Velin, diretor espiritual de São Carlos de Foucault, dizia que quando Nosso Senhor vive num coração, ele lhe dá esses sentimentos, e esse coração se abaixa para os pequenos. Tal foi a disposição do coração de um Vicente de Paulo. Quando Nosso Senhor vive na alma de um sacerdote, inclina-o para os pobres. É importante notar como essa dedicação de São Vicente, que o padre Velin descreve, era também alimentada pela devoção ao coração de Cristo. São Vicente exortava a tomar do coração de Nosso Senhor algumas palavras de consolação para o pobre doente. A fim de que isso seja real, pressupõe-se que o próprio coração tenha sido transformado pelo amor e pela mansidão do coração de Cristo. E São Vicente repetiu muito essa convicção nos seus sermões e conselhos, tanto que se tornou uma característica proeminente das constituições de sua congregação. Todos também porão grande diligência em aprender esta lição ensinada por Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, considerando que, como ele mesmo afirma, com a mansidão se possui a terra, porque o exercício desta virtude se ganha os corações dos homens para se converterem a Deus, o que não conseguem aqueles que tratam com o próximo de maneira dura e áspera.
algumas ressonâncias na história da espiritualidade. Senhor, iluminai-nos com as palavras das Escrituras, para que encontremos na tradição viva da Igreja e através do Sagrado Coração de Cristo, a revelação de onde brota o seu amor por nós. E que na devoção ao coração de Cristo e no compromisso com os irmãos e irmãs, atravessemos a história na espiritualidade cristã. E que, saciados de nossa sede por vosso amor, sejamos também fontes de água viva, para que saciemos a sede de nossos irmãos e irmãs. E que, iluminados por Maria, sejamos uma igreja que brota do coração de Cristo, e que nós, enquanto fiéis, superemos o mal com o bem. E que, em resposta ao coração de Cristo, amemos nossos irmãos e irmãs, sempre os apoiando. E que assim, envolvidos no amor por amor, conforme nos diz São Charles de Foucault e São Vicente de Paulo, o imitemos, nos tornando mansos e humildes de coração, e irradiemos o amor do coração de Cristo na prática da fraternidade e da caridade para com toda a humanidade. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que a experiência de Carlos de Foucault, de São Vicente de Paulo e de tantos outros santos nos inspire a buscar sempre nas fontes do coração de Jesus a água da vida, que possamos beber desta fonte redentora e sermos também para o mundo, de modo especial para os pobres, uma fonte de amor, de solidariedade, de compaixão. Que o nosso amor a Cristo se manifeste explicitamente no nosso amor aos pobres. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.